Muito feliz da Vanessa, né? Meu Deus do céu, eu tenho um problema com o nome. Você tá aqui, viu, Vanessa? Sabemos que é uma resistência muito grande, né? Mas o meu pastor, ele costumava falar algo assim para nós nas reuniões de liderança. O maior termômetro para saber se você está no caminho certo são as resistências. Porque quando você não está incomodando o inferno, ele não está nem aí para você também. Você já é dele. Agora, quando você começa a se posicionar em certas áreas da sua vida, colocar diante do Senhor, ele quer tipo fazer um barulho ali para que você fale assim, não, melhor ficar onde que eu estava. Não é melhor ficar onde você estava, não. É melhor você vir para o centro da vontade do Senhor. Amém? Hoje é nosso último dia dos 21 dias de jejum e oração. Esses 21 dias foi o jejum mais difícil que eu já fiz na minha vida. Foi um jejum assim que só pela misericórdia do Senhor mesmo. Foi bem difícil mesmo. Mas nós começamos esses 21 dias de jejum e oração falando sobre o caráter de Cristo. Na verdade, nós começamos falando o que não é o caráter de Cristo. Porque eu preciso entender o que não é para mim não querer ser de jeito nenhum. E se uma vez eu estiver pendendo para aquele lado, eu falo assim, opa, aqui não, aqui está errado, eu não posso andar por esse caminho aqui não. Porque é importante que nós venhamos ter o caráter de Cristo. Então o caráter de Cristo fala para a imagem. E quem tem imagem tem autoridade no mundo espiritual. Amém? E é importante você ter autoridade no mundo espiritual. Você como homem de Deus, como mulher de Deus, porque você vai precisar para guerrear pela sua família, pela sua casa, pela sua profissão, pela sua área profissional. Nós precisamos de autoridade. E onde que nós chegarmos, nós estabelecermos a autoridade de Deus. Amém? Então nós começamos a fazer só uma réplica aqui de um pouco do que nós falamos sobre o caráter de Cristo, o que não é o caráter de Cristo. Eu trouxe uma passagem muito conhecida que tinha alguns exorcistas na Bíblia, mas eram 7 filhos de um sacerdote que se chamava Seva. E esses 7 filhos desse sacerdote, que eram um dos principais sacerdotes, era judeu, do povo de Deus mesmo, eles saíam por aí expulsando demônio. E eles tinham um recurso, eles ganhavam um recurso para isso. Só que era temporário o que eles faziam. Eles conseguiam meio que só temporário o negócio ali. E aí eles ouviram falar do apóstolo Paulo, que estava expulsando demônio e curando em nome de Jesus. E aí eles, de repente, eles falam assim, nós ficamos sabendo que até o lenço do apóstolo Paulo cura e expulsa demônio. O apóstolo Paulo faz isso em nome de Jesus. Vamos fazer isso também em nome de Jesus. E aí eles foram numa casa onde tinha um endemoniado, chamaram o esquadrão de exorcista lá. Chamaram eles e eles foram. E aí chegaram lá e olharam para o endemoniado e falaram assim, eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. De repente o endemoniado, ele olha assim, mas quem é você? Eu conheço Paulo, sei quem é Jesus, mas você eu não conheço não. E deu uma surra neles. E eles tiveram que sair correndo. Por quê? Eles quiseram exercer uma autoridade que eles não tinham. Ou seja, eles queriam exercer a autoridade que tem no nome de Jesus, sendo que eles não tinham um relacionamento com Jesus. Eles não tinham intimidade com Jesus. Mas eles queriam exercer a autoridade. E só tem autoridade quem tem imagem, quem tem um caráter. Então nós não podemos exercer uma autoridade falsa, uma identidade falsa no mundo espiritual. Não adianta no mundo espiritual querer me posicionar de uma forma que eu não sou. Ou querer fazer aquilo que Deus não me chamou para fazer. É muito importante nós entendermos o que o Senhor tem para nós. É muito importante. Sem querer sair muito do foco, mas quando eu me converti, eu me apaixonei demais por Jesus. Às vezes eu falava assim, eu conheci o homem da minha vida. E eu lembro que de cara eu fiquei muito impactado com louvor e adoração. E quando o pessoal começava a louvar e adorar, e aquilo me quebrantava, até hoje eu me quebranto muito, até com louvor agitado.
E eu falei, nossa, é isso que eu quero ser. Não, vou fazer aula, vou estudar e agora eu vou ser, vou louvar, vou ser um ministro de louvor. E fiquei com essa ideia, arrumei um violãozinho até, só que o negócio não fluía, não ia. Eu falei, meu Deus, queria tanto louvar isso e aquilo. Só que eu desenvolvi bastante tempo de oração. E o Senhor falou comigo, mas não é o que eu tenho para você. Não, Senhor, mas está precisando de adorador, o Senhor procura o verdadeiro adorador. E o Senhor falou, mas não é o que eu tenho para você. Eu falei, Deus, tá bom. E aí eu comecei a orar a Deus, Senhor, qual é o seu chamado para a minha vida? Qual o propósito do Senhor para a minha vida? Me mostra. Eu quero entender qual que é o propósito do Senhor para a minha vida. E aí eu orando, depois de uns 3 meses, orando constantemente a respeito disso, Senhor, eu quero entender o teu propósito. E aí o Senhor começou a me dar experiências com casais parecidos com você, Vanessa ou Gil. E de repente o Senhor me dava uma palavra de conhecimento, de sabedoria, sabe, de acompanhar, de andar junto. E daqui a pouco você olhava que as coisas começavam a melhorar para a vida daquele casal. Daqui a pouco, quando eu menos esperava, o Senhor me alinhava com outro casal novo, né? Casal assim, pouco tempo de casado. E eu falei, nossa Deus, de novo. E aí quando eu tive a terceira experiência assim, eu falei, Deus, agora eu entendi. Agora eu entendi, o Senhor quer me usar dessa forma. Que é apacentando, que é estando junto. Eu falei, amém, Senhor, eu quero então crescer nisso, eu entendi. E é importante entender, por que acontece? Se eu não entender o que o Senhor quer para a minha vida, eu vou sair fazendo coisa. De repente eu vou olhar lá um setor da igreja que ninguém está fazendo. Vou fazer isso porque ninguém está fazendo. Ou de repente olhar para fora também, nenhuma igreja está fazendo isso aqui. Não, então eu vou fazer. Não, mas se não é o que o Senhor tem para você, não adianta, você vai estar fazendo coisa. E Deus não precisa de ninguém para fazer coisa. Deus não precisa nem de mim nem de você. Só que Deus ele tem um propósito para nós. Para a minha vida, para a sua vida. E muitas vezes o propósito que ele tem para mim não é para você. Muitas vezes o que ele vai cobrar de mim não vai cobrar de você. Tem muita coisa que ele vai cobrar de você e não vai cobrar de mim. Então nós temos um relacionamento com o Senhor, vai abrir nossos olhos espirituais. Vai abrir os nossos ouvidos espirituais. E nós vamos conseguir crescer e amadurecer. Amém? E só recapitulando um pouco mais ainda, o que não é o caráter de Cristo, tem coisas que nós temos que prestar muita atenção. Por exemplo, o mundo, ele tem seu padrão. Então o mundo ele define quem é bem-sucedido, quem não é bem-sucedido. Só que nós não podemos ouvir a voz do mundo. Quem é bem-sucedido para a voz do mundo? Aquele que tem muitos títulos, muitas conquistas, aquele que multiplicou o patrimônio. A sociedade olha assim, fala, nossa, o mundo, né? Esse é bem-sucedido, olha só, ele não tinha nada, olha o tanto de coisa que ele tem agora. Esse mesmo mundo, essa mesma sociedade olha para o outro e fala assim, nossa, que ele não conquistou nada, não tem nada. Aquele lá é um derrotado. É mentira. O mundo, ele não pode definir quem nós somos em Deus. Só Deus pode definir quem é você. Não é os títulos, não é os troféus que definem quem você é. É o que Jesus fez lá na cruz que define quem você é. Sabe outra coisa que não define quem você é? As circunstâncias. Porque de repente você pode falar assim, eu sou amado de Deus. Senhor, eu creio que eu sou amado do Senhor. O Senhor é bom. Aí de repente você está passando por várias situações de luta, né, de dificuldade. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor não deixa vir sobre nós nada do que nós não podemos suportar. E aí de repente parece que tudo está dando errado. Aí daqui a pouco você fala, tem alguma coisa errada acho que comigo, será que eu estou em pecado? Será que fizeram uma macumba para mim? Será que não sei o quê? Às vezes não, às vezes o Senhor só quer te amadurecer, te dar consistência. A circunstância não define quem você é. A circunstância não pode definir quem você é. Deus é o único que pode definir quem você é. Sabe outra voz que nós não podemos ouvir? A voz da família. Sabe? Às vezes a família vai falar assim, não sei não. Isso daí não vai dar muito certo não. Isso daí não sei o quê.
Porque se nós queremos a aprovação da nossa família, de quem está próximo de nós, só que muitas vezes a aprovação não vem. Só que mesmo que a aprovação não vem, isso não define quem nós somos em Deus. Amém? Eu dei um exemplo também, que é para a gente entender um pouco. Por exemplo, essa caneta. Quem criou essa caneta, ela deu nome e deu propósito. Então, isso aqui vai chamar caneta e vai servir para escrever. Então, ela tem um nome e tem um propósito. Amém? Quem te criou? O Senhor te criou. Então, quem te criou, só Ele pode dizer quem você é e qual é o seu propósito. Amém? Então, tem mais a ver com o que o Senhor fala lá no teu espírito com o que as circunstâncias dizem. E se você permanecer firme naquilo que o Senhor tem para você, você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para sua vida. Quantas pessoas hoje não estão desfrutando do que Deus tem para ela, porque começa a olhar, se eu tivesse conquistado isso, né? Tá se baseando com o padrão do mundo. Parece que nada dá certo para mim. Não é para se basear com a circunstância. Ninguém me aprova, ninguém vê o meu esforço, ninguém... Você não pode olhar para isso. E sabe o que quer saber de melhor? Nem você mesmo pode definir quem você é. Sabe por quê? Porque você de repente pode olhar para você mesmo. E isso aconteceu comigo há uns 20 anos atrás, antes de eu conhecer Jesus. Eu olhava para mim mesmo, falava, nossa, eu sou um fracassado, cara. Não tem mais jeito, minha vida vai ser só isso aqui mesmo, tenho que me conformar. Sabe? Às vezes nós olhamos para nós e nos desvalorizamos. Achamos que nós somos um derrotado, que nós não vamos conseguir. Nossa, fulano conseguiu, eu não consigo. Sabe? Você não tem que olhar nem para o que você mesmo define sobre você. Você tem que olhar para o que a palavra de Deus define a seu respeito. E a palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. A palavra de Deus diz que você pode todas, não é algumas, todas as coisas naquele que te fortalece. A palavra de Deus diz que você é luz, que você é a justiça de Cristo, que você é amado, que você é filho. Só a palavra de Deus pode definir quem você é. Nós não devemos olhar para a circunstância, para as dificuldades, mas nós temos que olhar para aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, lá na cruz, Jesus conquistou todas as coisas para nós. Mas parece que nós queremos um atalho, queremos um caminho mais fácil. Não queremos semear, como nós falamos no dízimo de oferta. Então tudo tem um processo. E nós temos que respeitar os processos porque Deus não pula cartilha. Sabe, às vezes nós estamos passando por uma situação que você precisa posicionar e dar uma resposta. E aí quando você não dá essa resposta, o que acontece? Você passa de novo pela mesma situação. Aí você não deu resposta, você passa de novo. Sabe, quando você identificar, nossa, de novo aconteceu isso aqui comigo, eu aprendi logo no 2º ano de conversão. Deus, qual a resposta que eu tenho que dar nessa área aqui? Não é possível. Eu de novo passando pela mesma situação. Senhor, se eu tenho que dar uma resposta a respeito disso aqui, Senhor, abre os meus olhos. Me capacita, que eu não quero mais passar por isso aqui. E era incrível, eu entendia que eu tinha que mudar uma atitude. Que eu tinha que mudar uma forma de pensar. Todas as vezes que eu identificava isso, e começava a me prostrar diante do Senhor, sabe, mas clamar mesmo. Colocava um louvor lá, me jogava no chão, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, tá doendo, não quero passar por isso. O Senhor falava comigo, então quebra seu orgulho, abre mão disso aqui. Você fica segurando o negócio e tá te fazendo mal, solta que não vai te fazer mais mal. Às vezes o negócio tá fazendo mal, mas você quer ficar grudado lá. Muitas vezes o Senhor falou assim, solta, deixa, você não precisa disso. Quantas vezes? E quanto mais eu conseguia ouvir a voz do Senhor, eu via que dentro de mim coisas iam sendo transformadas. E conforme isso ia sendo transformado dentro de mim, eu começava a desfrutar de outra medida de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo, tinha alguns discípulos dele que ele falava assim, ó, eu tenho que dar leitinho para vocês.
Porque não posso trazer uma palavra mais dura que vocês não suportam. Pelo decorrer de tempo que vocês estão na caminhada, vocês deviam ser mestre, mas ainda são crianças. Sabe? Então, o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, nem ele conseguiu treinar todo mundo que estava com ele. Por quê? Porque depende mais do lado de lá do que do lado de cá. Depende de você aceitar o que a palavra de Deus diz do que quem está levando a palavra. Porque a palavra é mais importante do que quem está levando. Quem está levando a palavra é só um vaso de barro ainda. Né? Não tem glória nenhuma. Mas é você que fala assim, não, eu fico com essa palavra aqui. E eu quero aplicar essa palavra na minha vida. Amém? Então, desejar o caráter de Cristo é aquilo que você vai ter de mais importante na sua vida. Só que isso vai exigir de você transformação, mudança. Por quê? Porque caráter fala de expressar a imagem. Sabe, você ficar parecido com Jesus. E só tem autoridade quem tem imagem. Amém? E eu quero compartilhar um pouco aqui sobre o Mateus, Sermão da Montanha. Vou compartilhar alguns versículos. Então, o Sermão da Montanha foi uma das primeiras pregações de Jesus. E ele começa a falar a respeito do padrão do reino de Deus. E o tempo todo é confrontado. Porque a lei estabelecida por Moisés, ela tinha várias coisas que era bem justiça própria. Por exemplo, se você matou, agora você vai morrer. Se você roubou, você vai ter que pagar 4 vezes mais. Então tudo tinha um castigo, tudo tinha uma punição, tudo tinha... Aí Jesus vem e fala assim, ó, o reino dos céus é diferente. Você não pode basear o reino dos céus com o reino da terra, com aquilo que está estabelecido na terra. O reino do céu é algo muito mais elevado. Amém? Mateus 6, versículo 1. Eu quero só que vocês prestem atenção, não precisa abrir, mas é muito importante que vocês prestem atenção. Porque isso aqui pode fazer uma grande diferença e mudar a sua vida por completo. Porque aquilo que nós vamos compartilhar aqui, você vai aplicar durante a sua vida toda. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 1. Tenha cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então aqui Jesus já começa falando de algumas atitudes. Então, aquilo que nós vamos fazer para o Senhor não pode ser com a intenção de, eu que fiz. Não, porque eu jejuei. Não, porque eu orei. Não, porque foi eu que fiz. Sabe, aquilo que nós vamos fazer para o Senhor, quanto mais escondido você conseguir ficar, melhor. Mas quando Deus também quiser te mostrar, não adianta você querer se esconder, que você não vai conseguir. Só que a nossa intenção de tudo aquilo que nós vamos fazer para o Senhor é que sempre Ele cresça, Ele apareça. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 2. Portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez. Olha só, até quando você ajudar alguém, ninguém precisa ficar sabendo. Só o Senhor. Sabe, não adianta você falar assim, se ajudar alguém que está numa extrema necessidade, aí você sai por aí tudo, a pessoa estava passando um aperto, mas eu fui lá, ajudei ela. Ou de repente, ajudei aquela pessoa, olha só, agora nem olha para mim. Quer dizer, se você esperou uma recompensa dela, sua motivação foi errada. Porque você não tem que esperar recompensa nenhuma de quem que você ajudou. Porque aqui a palavra está falando assim, você ajudar alguém, seja em secreto. E o seu pai em secreto vai te recompensar. Então não pode ser para ser visto, para falar que você é bom, para que... Não. Quando você tiver que ajudar alguém, seja no que for, que só o Senhor saiba. Ninguém precisa saber. Nem a pessoa precisa ter uma dívida com você. Não, eu gosto de ter uma dívida comigo porque eu te ajudei. Para com isso.
Né? Às vezes parece confrontador, mas nós estamos falando de caráter de Cristo, de imagem, de ter a imagem de Jesus. Então é totalmente oposto. O tempo todo Jesus fala assim, não, ó, eu não. Eu faço aquilo que o Pai me falou. Eu faço aquilo que o Pai pediu para eu fazer. Então o tempo todo a gente vê um relacionamento de pai e filho, mas Jesus sempre direcionando a glória para o Pai. Jesus não chegou, não, eu sou... Não, Jesus pelo contrário. Sempre ele se diminuía. Por quê? Porque esse é o padrão do reino dos céus. E é o exemplo que Jesus deixou para nós. Que nós viemos diminuir. E a glória seja para o Pai. Né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A glória é dos três. Amém? Mas vamos continuar aqui. Nossa, 9 horas, Jesus. É que o nosso culto é mais curto um pouco. Amém? Oração. Então eu tenho que ter uma atitude correta, até quando eu vou ajudar alguém, mas eu tenho que ter uma vida de oração. Irmãos, é muito importante. Se você não tiver uma vida de oração, você vai ser uma pessoa oca. Oca. Isso é muito ruim, você tem que ser cheio. Porque você pode ter uma casca de crente e não ter vida de Deus dentro. E é a oração que vai preencher você. Amém? Versículo 5. Mateus 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando de pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu o asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Amém? Então nós temos que ter uma vida de oração em secreto. Não adianta, eu num culto, e eu tá lá, Senhor e tal, e tem uma grande movimentação, sabe? Mas durante a minha semana inteira eu não lembro nem de agradecer ao Senhor. É importante. Sabe, às vezes, eu sei que a nossa rotina é puxada. Mas às vezes até quando você estiver varrendo sua casa, oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, eu reconheço que o Senhor tem sido bom. Obrigado por estar aqui, obrigado pela minha família, Senhor. Sabe, obrigado pelo meu emprego, Senhor. Obrigado pelo meu marido, pela minha esposa. Sabe, faça uma oração de ação de graça. Oração de ação de graça é de agradecimento. Às vezes nós só lembramos de orar para quê? Senhor, eu quero. Eu preciso. Dá um jeito aí. Sabe, só que a oração vai muito além disso. Não pode ser só isso. Na verdade, toda oração, ela deveria começar com ação de graça. Ou seja, agradecendo primeiro, reconhecendo a bondade do Senhor. Toda oração deveria começar dessa forma. E toda vez que você tirar um tempo para orar, em secreto, tira um tempo para ouvir do Senhor. Coloca lá uma adoração que você gosta, sabe? Fica ali. Senhor, eu estou aqui, Senhor. O Senhor me conhece. E se o Senhor quiser falar comigo, Senhor, eu queria tanto nessa área aqui ter uma direção. Eu queria tanto, eu devo fazer, não devo, devo ir, não devo. Senhor, fala comigo, traz paz no meu coração, me direciona. Dê tempo para o Senhor falar com você. Porque às vezes nós vamos orar, o que nós fazemos? Senhor, obrigado. Senhor, me dá. Senhor, faz. Deixa eu ir embora. Sabe? Relacionamento é o seguinte, você fala e você para ouvir. Então, o secreto com o Senhor é isso. É você ter um tempo ali de se colocar diante dele, mas também de ficar ali, Senhor, se você quiser falar comigo, eu estou aqui. Se eu não quiser também, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está aqui também, e nós vamos ficar aqui e está tudo certo. Sabe? Às vezes nós queremos palpar, não, eu tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que... Sabe, tudo isso nós sentimos. Mas o relacionamento com o Senhor vai muito mais disso. Vai muito mais que um arrepio. Vai muito mais. É uma entrega. É uma convicção que Ele está com você, que Ele caminha com você, que Ele é por você. Amém? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Versículo 14. Mateus 6, versículo 14. Se você tiver dificuldade nesse ponto aqui, você esquece.
Você esquece porque no mundo espiritual qualquer oração sua é bloqueada. Qualquer coisa. Você pode fazer 1 milhão de doação, de bondade, de caridade, mas se nesse ponto aqui você tiver dificuldade, a sua oração é bloqueada no mundo espiritual. Eu vou ler aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mateus 6,14. Pois se você perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Amém? Irmãos, entender o perdão é tão poderoso. É tão poderoso. A nossa salvação, a base da nossa salvação é o perdão dos pecados. Quando Jesus morre naquela cruz, é para perdoar os nossos pecados. Para a gente ser reconciliado com o Pai. Ou seja, a base da nossa salvação é o perdão. E o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Amém? Aí de repente você fala assim, quando eu senti... Esquece, você não vai sentir, porque perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão é uma decisão, eu decido perdoar. Mas eu perdoei, ainda está doendo. Calma. A cura é um processo. Perdão é uma decisão. A cura é um processo. Porque tem pessoas que fazem feridas em nós. Tem pessoas que fazem feridas muito fundas em nós. Então é que nem um corte. Se é um corte ralinho, um arranhão, uma semana já nem tem mais nada. Se é um corte mais profundo, demora um pouco mais. Vamos supor que estou com meu filho aí, roçando aí o quintal de casa. Vamos supor que sem querer, ele com um facão, ele acaba me cortando, faz um corte na minha mão, um exemplo. Nós estamos juntos ali trabalhando. E aí eu vi que não foi intencional. Eu falo, não, tudo bem, filho, fica em paz. Tá bom, o pai te perdoa. Mas se eu ficar olhando muito para esse machucado, eu falo assim, não vou perdoar ele coisa nenhuma. Ele tinha que ter prestado atenção, que irresponsável, eu podia ter ficado sem minha... Sabe, se você ficar olhando para sua ferida, se alimentando dela, ela vai fazer mal para você. Então, perdão é decisão. Agora, a cura é um processo. É um processo. Mas quando você não perdoa, você no mundo espiritual fica com um laço de alma amarrado. Quando você perdoa, você quebra esse laço. Você fica livre. Mesmo que a pessoa não aceite seu perdão, ela vai acabar ficando amarrada no mundo espiritual, mas você fica livre. Agora, quando você não perdoa, você fica com a sua vida amarrada. Amém? Então, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Mas ela não merece. Perdão não é por merecimento. Você acha que nós merecíamos ser perdoado? Nós merecíamos ser salvos? Nós não merecíamos nada. Na verdade, nós merecíamos o inferno. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Então, perdão é uma decisão, não é um sentimento. Eu não espero sentir. Eu decido, baseado naquilo que Cristo fez por mim, eu decido perdoar. De repente está lá, Senhor, estou sentindo ainda. Senhor, mas cura logo essa ferida aí. Está doendo ainda. Mas, Senhor, eu já perdoei. Mas só cura, Senhor, ainda está doendo. Tem coisa que é um processo, é um tempo. Mas você decidir perdoar é uma atitude que tem que partir de você. Não vai vir um anjo aparecer para você, perdoa lá, se você não perdoar, não vai acontecer isso. Porque tem a ver com uma atitude, com uma decisão. Amém? Ainda continuando aqui no capítulo 6, eu tinha mais coisas para falar, mas eu não vou até o final. Versículo 19. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Pois aonde estiver, aí também estará o teu coração. Amém? Então aqui está falando do seu coração. Sabe?
acumule tesouros lá no céu. O que é isso? É você colocar seu coração na obra do Senhor. Às vezes a pessoa fica com o coração preso nas coisas dessa terra. Não, que eu tenho que trabalhar. Não, que eu tenho que comprar minha casa. Não, que eu tenho que pagar meu carro. Não, que eu tenho que não sei o quê. E o coração fica preso nessas coisas e deixa de desenvolver um relacionamento com o Senhor. Deixa de desenvolver uma intimidade com o Senhor, porque o coração está tão pegado naquilo, só que aquilo vai virar ferrugem. Aquilo vai ficar aqui. É melhor você acumular tesouro lá no céu. Só que nós precisamos sim trabalhar, ter uma boa casa, ter nosso carro. Tudo isso é lícito. O que não pode acontecer é aquilo ser mais importante na nossa vida do que o nosso relacionamento com Deus. Então é o nosso relacionamento com Deus que vai fazer a manutenção daquilo não fazer mal para nós. Então tem a ver com o coração. E continuando aqui, 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem cheios de trevas, portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Amém? Os nossos olhos têm que ser bons. Nós temos que olhar com um olhar positivo. Sabe, tem pessoas que olham para a obra de Deus e falam assim, não tem mais jeito não. Isso aqui não vai mais para frente. Sabe, tem os olhos bons. Acredite nas pessoas. Sabe, porque se os seus olhos forem mal, aquilo vai fazer mal para você. Porque você vai ficar remoendo, você vai ficar olhando sempre o lado ruim, o lado negativo das coisas e deixa de desfrutar das coisas boas. Então, quando tudo que é ruim, ela enche os nossos olhos, você não consegue enxergar mais nada daquilo que é bom, daquilo que é positivo ao seu redor. Amém? E continuando aqui ainda, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Nós, naturalmente, já temos o dinheiro como um Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos do dinheiro para tudo. Você precisa do dinheiro para comer, para dormir, para trabalhar. Então nós precisamos do dinheiro para tudo. Só que o dinheiro ele não pode ser um Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala que nós não podemos servir a dois senhores. Mas sabe, todos os grandes homens de Deus foram muito ricos. Deus não tem problema com isso. Só que nenhum deles era apegado à matéria. Não era apegado ao dinheiro. Eles eram apegados a Deus, ao propósito de Deus, a responder o chamado de Deus. E o Senhor acrescentava. Tudo que eles precisavam, o Senhor acrescentava. E é nesse versículo que eu quero finalizar. Amém? Eu ia falar mais algumas coisas, mas nosso horário já foi. Versículo 32. Mateus 6, versículo 32. Amém? Vamos ler aqui. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Então busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Você só vai conseguir expressar a Deus se você confiar por completo nele. Porque, por exemplo, se alguém te fizer um mal, você não pagar com a mesma moeda. Porque nós não devemos andar por justiça própria. Cristo é a nossa justiça. E você tem que confiar nele. Você tem que confiar nele. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Sabe, Jesus ele fala que nós devemos andar a segunda milha. Então, o que seria andar a segunda milha? Então, naquela época,
hebreu era como um escravo no Egito. E quando chegava um visitante, né, algum viajante, então se ele olhava assim, você era um hebreu, você tem que carregar minhas malas 1,5 km. Era obrigação. Aí Jesus fala assim, ó, se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Aí você olha assim, nossa, andar 1,5 km com as malas na costa é ruim, andar 2. Mas sabe, quando o nosso olhar vai além, se você fala assim, não, eu tenho que andar 2. Cara, 1 milha você vai andar de boa. Agora, se antes de andar essa 1 milha, você já fala assim, ah, não dá certo, é muito difícil, não quero. Então Jesus fala que os nossos olhos têm que estar lá na frente. Sabe, tem coisas que limita a gente, mas nós permitimos que essas coisas limitem nós. Nós temos que ir muito além. Amém? E é expressando a Cristo que você vai ter autoridade. E é só com autoridade que você vai discernir aquilo que vem de Deus para você, aquilo que não é de Deus para você. Porque o nosso coração é enganoso. Às vezes nós achamos, não, acho que é melhor eu voltar para trás. De repente o Senhor falou assim, não, pode ficar aí. Pode continuar, eu vou te honrar aí, eu vou fazer, eu vou... Então nós temos que expressar o Senhor. Busca o caráter de Cristo. Se o Senhor me der graça, eu quero poder compartilhar mais sobre isso, mas o nosso tempo ele já foi. Amém? Medite nisso. E a minha oração hoje vai ser que o Espírito Santo ele possa te incomodar. Te incomodar da forma assim, eu quero ter o caráter de Cristo. Sabe, eu não quero ser moldado pelo que o mundo diz, pela que a circunstância diz, ou pelo aquilo que eu penso, ou pelo aquilo que minha família diz. Eu quero andar dentro daquilo que o Senhor tem. Eu quero andar no centro da vontade do Senhor. Sabe, você vai ser uma bênção. E você vai poder abençoar outras pessoas. Sabe o que é melhor do que ser abençoado? Ser canal de bênção. E o Senhor te chamou para isso. Para que você seja uma bênção. Não apenas ser abençoado. Ser abençoado é muito bom. Mas ser abençoador é melhor ainda. Amém? Se coloca de pé para parecer que está acabando. Pode ficar sentado, viu?